Minha gente, eu ouço falar todo dia que o Estado brasileiro está quebrado e que por isso nós precisamos, como uma dona de casa, gastar só aquilo que recebemos, que ganhamos. Mas será que isso é verdade? Como é que funciona esse tal déficit ou um provável superávit do governo federal? A coisa é fácil. O governo federal tem um superávit ou um déficit primário, é esse o nome que se dá, quando ele arrecada mais do que gasta. Gasta no quê? Gasta nas obras, nos programas sociais, porque afinal de contas o governo federal recebe impostos da população para investir a favor da população, acabar com os desequilíbrios de renda, providenciar uma vida boa com saúde e educação, garantir a previdência social para todos os brasileiros. De 2010 a 2013, por exemplo, nós tivemos superávit, ou seja, nós recebemos mais de impostos, uma quantia superior daquela que gastamos. De 2013 para frente, nós tivemos um déficit. Depois eu explico por que o déficit. Pequenininho, uma coisa absolutamente insignificante. Portanto, entre o que arrecada e o que recebe, o Brasil ia e vai muito bem. Mas o que aconteceu para começar a haver uma diferença negativa entre aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente gasta, que foi maior? Aconteceu que tem uma coisa chamada dívida pública. Uma dívida pública que nunca foi auditada, que precisava ter uma investigação sobre suas origens. Uma dívida pública, por exemplo, que lá por 1980 teve um acréscimo de 20% por uma atitude unilateral do Federal Reserve, que é o banco que comanda a estrutura dos Estados Unidos da América do Norte. E nós nunca auditamos isso. Isto foi possível porque os militares emprestaram dinheiro e emprestaram bem, numa época até a juros negativos, para viabilizar um surto de desenvolvimento na economia brasileira que realmente ocorreu. Mas como era uma dívida com juros flutuantes, em determinado momento, essa alteração dos juros por parte do Fed, Federal Reserve norte-americano, teve um impacto brutal. Nós tínhamos que auditar tudo isso para verificar a legitimidade dessa dívida. Mas essa dívida acabou sendo interiorizada. Por quê? Porque o dinheiro que era emprestado em dólar começou a ter uma desvalorização no Brasil e o real a ser valorizado. E com a crise que houve na economia do mundo, o dólar passou a ter uma rentabilidade muito baixa. Ele chegou a ser, nos Estados Unidos, usado com juros negativos em determinado momento. No Japão hoje é ainda com juros negativos. E o juro que você paga para o dinheiro aplicado na dívida pública é um juro que teoricamente serve apenas para manter o valor aquisitivo do dinheiro de seus detentores, que aguardam o momento para aplicar numa atividade produtiva. Não é para ganhar dinheiro. Aqui no Brasil acontece ao contrário. O Brasil entregou a sua economia para os banqueiros e os rentistas, os aplicadores, que são um número muito pequeno em relação aos 204 milhões de habitantes do Brasil. E aquele dinheiro que rolava em dólar foi interiorizado, porque quando eles tomaram conta do Banco Central e do Copom, quando eu digo eles são os banqueiros e os rentistas, eles passaram a remunerar de uma forma extraordinária os empréstimos ao governo para a rolagem da dívida pública. Então, não valia a pena ter uma dívida pública em dólar, ela passou a ser em real. E essa dívida em real passou a ter os juros mais altos do mundo. Nós temos hoje 14% da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, enquanto que a segunda taxa mais alta é a da Rússia, que é uma taxa muito inferior, 4 ou 5 vezes inferior à brasileira. Os juros no Brasil servem para remunerar o capital e não manter a sua capacidade aquisitiva à espera do investimento produtivo, numa fábrica, numa atividade que gere bens, serviços, que pague salários e que tenha uma influência positiva para toda a comunidade.
Eles tomaram conta da banca. E são esses juros que fazem o que a gente chama de superávit ou déficit nominal, que é aquilo que a gente arrecada menos aquilo que a gente paga de serviços sociais e de investimentos, mais o custo dos juros dos bancos. O custo desses juros tem significado para o Brasil 45% a 50% de tudo que a gente arrecada. E é essa dominação pela banca dos juros estabelecidos no Brasil que provoca o déficit e a crise. Então, há um erro absoluto quando diz que tem que cortar na educação, na saúde, nos programas sociais, nos investimentos públicos. Nós tínhamos que fazer o que faz o mundo todo. A rolagem da dívida não pode ser remunerada com um valor extraordinariamente maior que uma atividade produtiva. Ninguém investe no Brasil mais entre os detentores dos grandes capitais, porque vale muito mais a pena investir na rolagem da dívida, ganhando juros extraordinários, do que numa atividade produtiva. A taxa de retorno dessa especulação e dessa usura é muito maior que de qualquer atividade produtiva. O que eu estou tentando dizer para vocês é que, na verdade, esse corte em cima do Estado, através de corte na educação, na saúde, na previdência, na diminuição dos salários do povo, é uma infâmia, é um absurdo total. Porque o déficit público do Brasil é o déficit da conta dos juros da rolagem da nossa dívida interna, da dívida pública. E nós tínhamos que mudar isso. Mas parece que o que acontece é que quem manda na política brasileira é o banco, é a banca, são os detentores do capital. Eles nomeiam os diretores do Banco Central. O Ilan Goldfein era o chefe da economia do Banco Itaú, tem um outro importantíssimo no Bradesco, e o próprio Meirelles, que é o ministro da Economia, é um empregado de banco se incomodando com a rentabilidade do dinheiro e não se preocupando de forma alguma com a vida dos brasileiros, com o emprego, com a soberania nacional. Eles imaginavam que baixando os salários, baixando os impostos, nós já temos hoje uma condição de ser, junto com a Estônia, o único país do mundo, junto com a Estônia, somos os dois, que não cobra imposto de renda sobre dividendos de capital. Eles iam transformar o Brasil numa China, salário baixo, impostos baixos, e os capitais do mundo viriam para cá explorar alguma atividade, deixando de investir nas suas próprias bases, nos seus próprios países. A reação dos Estados Unidos foi muito clara na última eleição. O Donald Trump, ganhou a eleição dizendo que ia proibir que o capital americano fosse procurar países onde o trabalho é quase escravo e não se cobra imposto. Porque os Estados Unidos também estava perdendo emprego em favor dos dominadores do dinheiro. Essa luta que se estabeleceu lá, nós temos que fazer aqui também. É a defesa do trabalho e do capital produtivo contra o capital explorador e financeiro. Minha gente, eu tentei, nesse vídeo breve, dar uma explicação do que está acontecendo no Brasil e dizer por que nós somos contra a tal PEC do fim do mundo que corta por 20 anos investimentos do Estado em educação, em saúde, em infraestrutura, que quer acabar com a aposentadoria dos brasileiros e é vendida em todos os programas de televisão, na voz de economistas ligados aos interesses do grande capital e absolutamente desligados dos verdadeiros interesses do nosso povo brasileiro. Minha gente, eu espero ter dado, com alguma clareza e uma tentativa de ser didático e pedagógico, uma impressão, sem números, estatísticas falsas, para que vocês entendessem o que está ocorrendo no Brasil. O resto é conversa mole. Nós precisamos reagir. E a aliança que nós precisamos fazer hoje é do trabalho e do capital produtivo contra os especuladores. É uma tristeza eu dizer, no fim dessa minha intervenção, que uma boa parte dos empresários brasileiros acabaram capturados também pelos investimentos na rolagem da dívida, nas letras do Tesouro, e não se animam muito a investir em atividades produtivas, porque o retorno na atividade produtiva no Brasil é muito mais baixo do que o retorno na usura
e na especulação. Eu farei outros vídeos nesse mesmo sentido, à medida que vocês me solicitarem através do Face, através do Twitter, desses meios maravilhosos que nós temos hoje para conversar pela internet. Valeu, minha gente!